Bom, pessoal, boa noite. Prazer, meu nome é Daniel Nunes da Silva. O que me levou a procurar, a fazer a terapia, foi partindo do princípio de que eu já tinha ouvido a minha esposa falar que alguns dos seus familiares e a minha irmã também já tinham feito tratamentos de terapia e principalmente com pessoas que falam, podemos dizer assim, a nossa mesma língua, ou seja, que são servos de Deus, que leem a palavra, que têm as mesmas características nossas. Então, isso era um desejo muito grande que eu tinha de fazer para me manter com a minha mente melhor, sadia, fazer uma higienização mental, né? E principalmente se curar, né? Dos nossos traumas, das nossas aflições, angústias, coisas que às vezes a gente não consegue colocar a mão lá dentro da nossa mente e do nosso coração e tirar. Se não houver, claro, primeiramente, a ajuda de Deus e segundo de um especialista. E foi justamente nesse ano, do meio do ano para cá, eu descobri que eu estava começando a ter um princípio de depressão, o meu humor estava ficando com a chave já virada, devido à ansiedade, devido trabalhar 7 anos embarcado, então eu tinha passado agora a trabalhar home office. E quando trabalha em home office, você tem que tomar conta da casa, da família. Eu tenho 2 filhas pequenas, a esposa trabalha fora. E, além disso, né, o trabalho do compromisso da responsabilidade em si. Então, associado a isso também, além disso, teve a questão da perda da minha mãe, né, que fez um ano agora, 5 de dezembro. Então, imediatamente, eu procurei começar pela rede pública da cidade onde eu moro, né, no estado do Rio de Janeiro, os recursos, né, que a gente tem disponível, que é o Núcleo de Saúde Mental, né, da Secretaria de Saúde, da cidade onde eu moro, em Carapebus. E aí, ao ir lá, não consegui de imediato assim, fazer a terapia com o psicólogo, mas a psiquiatra passou as medicações para mim. E quem tinha identificado que eu estava já com esse humor alterado e com a depressão devido ao luto da perda familiar foi um outro companheiro, um diácono na igreja, que ele é psiquiatra. Então ele me receitou as medicações. E aí eu estava até pensando, né? Juntou o útil ao agradável. Eu querendo, desejando uma pessoa que eu pudesse fazer, mas que viesse trazer esse assunto para dentro da palavra, me ajudando a tratar do espiritual, o mental e o emocional. E aí foi quando eu fui convidado pelo nosso irmão em Cristo, Edmilson, de participar de um grupo pelo WhatsApp. E aquilo ali me fez bem porque foi me despertando a curiosidade, o interesse de poder estar participando. Aí fui assistindo as lives, o conteúdo, o material foi também me atraindo, porque tudo é muito pautado e baseado dentro da palavra de Deus. Então, além disso, também as dicas, né, de como saber se alimentar, dormir. Então, tudo isso foi contribuindo para a minha melhoria. E quando eu me dei por conta, eu já estava fazendo uma terapia com o nosso irmão em Cristo Jesus aí, o Edmilson. Olha, as mudanças que eu percebi assim de imediato
na minha vida, sim, na maneira de pensar, foi que a Bíblia, ela tem respostas para todas as coisas da nossa vida, como se fosse um manual. Quando você compra um aparelho doméstico, ele vem com manual. Deus também fez o homem para o louvor da sua glória e deixou o manual, que nós costumamos dizer que é o manual do crente, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, muitas das vezes na correria, no nosso dia a dia, nós não paramos para meditar com atenção, com calma. Não fazemos aquela devida reflexão nos versículos bíblicos. E foi quando eu comecei o tratamento, as primeiras, os primeiros contatos, os primeiros passos, as primeiras orientações ali a serem seguidas, que foram sendo passadas no tratamento, foi sempre orar e meditar na palavra. E depois que entrava a parte técnica. Então, quando eu comecei a me debruçar dentro da palavra, naquilo que eram as minhas, podemos dizer assim, sequelas, os traumas, quando eu fui me deparando com a palavra, eu comecei a ver e encontrar respostas. Então, a mudança, ela parte do princípio de como você começa a enxergar a Bíblia, os versículos que estão nela, e dali extrair, né, respostas para você mudar a sua forma de pensar. Porque quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nós também mudamos tudo aquilo que está ao nosso redor. E com relação, assim, à ansiedade, olha, eu creio que mudei muito e para melhor, graças a Deus. E junto a esse tratamento, eu comecei também a despontar fazendo algumas coisas que até então eu nunca tinha me voltado assim, procurando a fazer, que também me ajudou muito como a terapia, como por exemplo, eu passei a estar mais próximo da família, criando vínculos afetivos ali, laços fraternos, onde começamos a confeccionar um, um galinheiro, e aquilo ali gerou não só tirando a ansiedade de mim, que eu comecei a esquecer de problema de conta, de compras, e de família, e de igreja, disso, daquilo, e comecei a focar só naquele objetivo e meta até ser atingido. Aí comecei a chamar as minhas filhas, a minha esposa para participar, que minha esposa ela é filha de caçador e pescador, pessoas do interior também, de roça, então gosta muito de criar animais, galinha. Eles me incentivaram, eu segui a dica, e ali, ao ir trabalhando no dia a dia, aquilo foi me ajudando. Eu comprei as galinhas antes de criar o galinheiro, depois também fiz uma casinha de cachorro, e enquanto você está ali, a sua mente ela está sendo produtiva para o bem. E foi um benefício tão grande para minha família, porque hoje minhas filhas também gostam, ajudam a cuidar. A minha esposa também ficou muito feliz, né? E isso, assim, agregou o valor no sentido de afeto, respeito, amor, compreensão, a responsabilidade. Pedi para minha filha ajudar a cuidar. Eu falei, ó, você que vai tomar conta, você que vai ser responsável. Hoje eu estava no trabalho e ela, quando me ligaram, já falou logo de imediato, papai, ó, hoje eu já coloquei a ração para as galinhas, né? E outras
pessoas também perceberam esse progresso, porque eu sempre, entre uma sessão e outra da terapia, que foram caminhando paralelos, ambos juntos, o tratamento seguido de ensinamentos da palavra, as sessões de terapia e mais também eu me envolvendo nesses serviços domésticos e braçal, ali de criatividade, trabalhar com a madeira, usar uma maquita que eu nunca tinha usado, furadeira e outras ferramentas, me trouxe um benefício que a minha família começou a perceber, que quando acabava ali a sessão de terapia, eu já queria começar a sentar e conversar com elas. E quantas vezes eu sentei, anotava tudo numa folha de papel e sentava com a minha esposa: hoje eu aprendi isso, 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 isso. E ali ela ia mexendo com a cabeça, balançando, concordando, e foi vendo que realmente eu parei de deixar de ficar mais preocupados, voltados para os problemas, deixando de enxergar os espinhos. E como eu estava até lembrando hoje, num versículo-chave que é sempre dito pelo nosso terapeuta para nós meditarmos, né? Filipenses, capítulo 4, lá, onde fala que nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. Então, eles foram percebendo, houve uma melhoria no meu convívio social, porque teve um dia que quando, assim, logo na primeira sessão inicial, eu estava ali com a mente ainda cheia de novas informações. Aí nós nos reunimos na cozinha, enquanto minha esposa preparava um lanche, e ali a gente começou, eu chamei elas: olha, vamos orar. Aí cada um pegou uma Bíblia e fui levando elas ao mesmo caminho, os passos como eu tinha aprendido ali, explicando para elas: olha, nós não podemos deixar o pássaro ou o passarinho fazer ninho na nossa cabeça. Nós podemos, né, evitar. Então ali eu fui colocando para elas: olha, tudo nós podemos encontrar dentro da palavra, é o manual que nós temos para a nossa vida. E aquilo foi tão bom que a gente começou a debater, começamos a conversar, dialogar, a explorar o assunto de uma forma que todos foram contribuindo, participativos, voluntariamente, onde no final nós chegamos à conclusão de que realmente, se nós deixarmos a nossa mente ficar impura, sem fazer um saneamento, uma higienização mental, sem buscar melhoria, claro que Deus vai fazer a parte dele, mas também deixou os homens, os profissionais com sabedoria para nos ajudarem. Nós acabamos, né, deixando ali com que algumas coisas que vêm, entram na nossa mente, no nosso coração, mágoas, traumas, sequelas, coisas do passado, que às vezes não temos como nos curar, colocando a mão dentro do cérebro, tirando, dentro do nosso coração, isso acaba nos prejudicando muito. Então, foi ali que eu comecei a entender e passar para a minha família, para as minhas filhas, procurando também até a colocar a minha esposa para meditar, que ela ali também estava num momento de muito estresse de trabalho, trabalhando em 2, 3 lugares, estava até assim se sentindo machucada porque o pai dela estava a evitando, rejeitando por conta de uma situação que tinha ocorrido no passado, então ela estava um pouco entristecida. Então eu fui falando para tentar ajudá-la e as minhas filhas também para aprender. E aí ali foi uma noite maravilhosa, onde eu peguei um piloto desse que nós escrevemos em quadro branco, né, numa lousa,
fui ali detalhando e elas foram falando outros detalhes. E, assim, coisas que eu não esperava que fosse acontecer, aconteceram. Uma coisa que, para mim, foi muito importante e eu vejo que precisa ser muito valorizado na questão da mudança. Essas mudanças, qual é o valor que elas trazem para nós? É de fazer nosso cérebro pensar. As mudanças, elas vêm com a mudança no nosso pensar, que vai gerar novas atitudes em nós. Então, que mudanças são essas? Paz, não ter sentimento de culpa. Uma das coisas que o homem, nós sentimos muito, a angústia, aquela ardência, aquela inquietação, aquela vontade de você querer falar ou conversar. Então, isso foi muito bom, porque eu aprendi nesse tratamento, né, nessas sessões, nessa terapia, que a mudança, ela não seria só conversando, né? Como muitas vezes as pessoas vão ali no psicólogo e conversam e desabafam, mas às vezes saem até da mesma forma, ou pior, ou às vezes não conseguem tratar os seus problemas e entram até com remédios antidepressivos. Mas sim começar a mudar a nossa mente. E esse foi um dos valores assim que a gente começa a parar para pensar. Calma aí, poxa, realmente não vale a pena, eu estou fazendo errado. A vida toda eu pensei assim, e quando a gente começa a direcionar o nosso pensamento de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, parando, meditando, refletindo, seguindo ali as orientações, os conselhos do terapeuta, e as técnicas que são aplicadas também para a gente poder colocar até de uma forma tão simples que pareça, né, ser, por mais simples que seja, a respiração e inspiração. Então, quando você começa a se concentrar, ora, lê a palavra, medita, e depois você vai colocando ali na terapia, na sessão, aquilo que você estava sentindo, trabalhando a tua respiração, você também começa a ver que aquelas dores, os pensamentos, às vezes pensamentos de culpa, de derrota, de ansiedade, de angústia, de medo, de pânico, de depressão, aquilo tudo vai sendo tirado e traz um alívio muito grande. Então, se hoje eu pudesse, né, dizer para as pessoas o quanto, né, é importante essa mudança, sabe? Eu pagaria para ter essas mudanças, né? Porque, assim, é muito importante. Hoje nós vivemos numa sociedade corrompida e doente. E muitas das vezes nós não sabemos como fazer para encontrar a solução. Então, se hoje eu pudesse, eu pagaria sim por essas sessões, porque são investimentos que há sim um retorno benéfico para a nossa mente, o nosso coração, e que se chama qualidade de vida e bem-estar. E quantas sessões eu já fiz? 6 sessões. As primeiras foram marcantes. E, além disso, o material também das lives
que o Edmilson e a sua esposa também apresentam para a gente no grupo, nos dias que são agendados ali, combinado, para a gente assistir as lives e participar, interagir, também são materiais, conselhos maravilhosos que eu não desperdiçaria por nada. Então, às vezes a gente valoriza tantas outras coisas nessa vida e que até nos adoece, não traz benefício algum, só muito pelo contrário, falta de paz, ansiedade, estresse, depressão, coisas que a gente fica doente espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente, mas quando nós paramos para focar um pouco, por mais que seja, em 6 sessões, eu pude relatar para vocês aqui todas essas mudanças. E quando eu, inclusive, tive agora, no início de dezembro, foi aniversário da minha sogra, com 2 familiares da minha esposa, que já faziam, poxa, elas faz mesmo, me aconselharam, faz mesmo, não deixa de fazer, é muito bom. Eu já fiz, né? Fulano já fez, meu filho tem que fazer. Então, como que a gente, às vezes, né, estamos doentes, como que às vezes nós estamos doentes e a gente acha que não está, que não precisa. Mas quando a gente realmente para pensar e ver que precisamos ser tratados, aí as coisas mudam e começam a fluir. É possível em pouco tempo? As pessoas podem perguntar isso. Ah, Daniel, mas é possível em pouco tempo? Sim, é possível em pouco tempo. Por isso que você tem que ter disciplina, marcou participar, não deixar de participar, agendou, não abra mão daquele momento, daquele tempo. É algo que a gente vê que na minha vida foi Deus mesmo, no momento certo. Juntou o útil ao agradável. Eu estou passando por esse momento, querendo uma pessoa cristã, e encaixou como uma luva e veio esse benefício dos céus, uma graça de Deus, uma bênção para a minha vida. Tanto que agora, recentemente, no final do ano, eu nem fiquei assim pensando lá na partida da minha mãe, eu só me emocionei um dia um pouco lá de uma frase, de uma mensagem que uma pessoa me mandou de Natal, mas é normal, todos nós somos seres humanos, né, feitos de carne e osso. Agora, eu vi claramente, nitidamente, que a partir do momento em que eu desejei, porque tem isso também, você precisa querer. O terapeuta ele não vai fazer milagre, mas se você for disciplinado, ouvir atentamente tudo aquilo que for sendo passado, tudo aquilo que for sendo dito, né, você vai encontrar sim respostas para todos os teus anseios e necessidades. E para quem eu recomendaria? Olha, eu já recomendei para minha irmã, que ela falou que inclusive a filha dela precisa estar para fazer. Recomendei até também para a tia da minha esposa, que queria fazer com o filho dela. Recomendei para minha esposa, né? Então, eu recomendaria sim, para todas as pessoas que eu conheço, para quem eu puder falar desse benefício, dessa mudança, porque o que nós queremos de bom para nós
nós devemos desejar também para o nosso próximo. Então, isso para mim foi algo que me trouxe assim, um alívio na alma. Muitas das vezes a gente está com aquele coração pesado e às vezes não tem com quem se abrir, falar, e Deus coloca as pessoas certas no momento certo para nos ajudar. Eu estava até agora aqui a trabalho, no hotel hospedado, e ouvindo, né, uma senhora lá no grupo, dando também um testemunho de que ela estava assim, não tão bem, né, se sentindo depressiva, e Deus também abençoou a vida dela através do nosso terapeuta aí, o Edmilson Neves, pessoa que eu tenho muito respeito, carinho, um amigo, considero como um amigo, e a gente às vezes não entende os caminhos de Deus. O Edmilson, antes de eu conhecê-lo agora como o terapeuta Edmilson, já era um amigo em Cristo e amigo de trabalho, porque sempre estava pronto para me ouvir e me dar conselhos. E sempre com uma paz, uma mansidão muito grande dentro dele e com toda a paciência do mundo. E ele era totalmente ao contrário de mim. Enquanto eu queria fazer as coisas muito rápido, acelerado, ele, no tempo dele, na paciência dele, com toda aquela serenidade, centrado, daqui a pouco o negócio fluía, conseguia botar para funcionar e me ajudava, me assistia, fazia. E eu lembro que em alguns momentos, até quando estavam em lutas, em dificuldades na plataforma onde trabalhamos juntos, eu lembro que uma vez antes ele me chamou em particular, me deu um conselho, leu um versículo da Bíblia para mim e orou por mim, e aquilo me trouxe muita paz. Então, meus queridos, meus amados, meus irmãos em Cristo, se você é ou não um servo de Deus, que já aceitou Jesus, ou mesmo que não seja uma pessoa que está querendo se tratar ou está em tratamento, não desista, porque o pior doente é aquele que não reconhece que está doente, que não reconhece as suas fraquezas. E uma das coisas que eu aprendi muito é que a nossa forma de pensar muitas das vezes não vai ser nem para tomar decisões e fazer aquilo que queremos, mas sim aquilo que vai ser bom para o reino. Se eu posso dizer de uma das coisas que muito me marcou em uma das sessões dessa terapia que o nosso irmão em Cristo, nosso terapeuta Edmilson falou para mim foi isso. Não tome tal decisão, não faça isso, porque não vai ser bom para o reino. Então nós começamos a entender que Deus usa as pessoas de uma forma maravilhosa e gloriosa, em que às vezes nossos pensamentos e sentimentos estão tão conturbados que aquilo vem como refrigério, nos traz paz, traz a gente novamente para o nosso centro, para o nosso eixo, e a gente já não fica mais precipitado, ou ansioso, ou querendo tomar atitudes ou decisões precipitadas que podem nos prejudicar lá na frente. E isso é algo tão bom, que se todas as pessoas soubessem, já teriam procurado fazer há mais tempo, sabe? Então, esse é o desejo que eu quero passar aqui para todos que forem um dia me assistirem nessa entrevista ou nessa live, nesse vídeo. Não abra mão da sua felicidade. Deus não nos fez para sofrer. Todos nós temos em algum momento da nossa vida marcas, feridas, né, sequelas, traumas que Deus quer nos restaurar. Mas basta nós querermos, reconhecermos a nossa necessidade, abrirmos o nosso coração, pedir ajuda
buscar essa ajuda, né? Ter o desejo de ter essa autoajuda também e começar a colocar em prática. E você vai ver o quanto vai ser bom. Eu creio nisso, não só para você, para sua família. Você vai passar a pensar diferente, falar diferente, vai meditar, né, na palavra de Deus. E o que eu acho mais interessante, pessoal, que veio agora aqui na minha mente, e eu creio que o Espírito Santo está trabalhando, me fazendo lembrar. Quando eu tinha um conflito, eu achava que eu queria demonstrar, que tinha que demonstrar para as pessoas, como aquele versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu queria demonstrar para as pessoas que eu era forte. Esse versículo é porque eu estou me sentindo forte, quando que, na verdade, você às vezes por dentro está um caco, só querendo um ombro amigo para desabafar, para falar, conversar, se abrir, contar as tuas mazelas, os teus prazeres e pesares. Mas quando você começa, através da terapia, a entender realmente os fundamentos da palavra ali, dos versículos que são lidos, pensando fora da caixa de outra maneira, aí é que entra e faz toda a diferença na nossa vida. Porque você começa a entender que você é um ser humano como outro qualquer. Mas, como uma vez eu vi numa live, Deus se preocupa comigo e contigo. Deus, ele nos ama e ele quer nos fazer bem. E aí, quando nós começamos a meditar na palavra, saber que tudo posso naquele que me fortalece, seja nos momentos ruins ou nos momentos bons, nos momentos de qualidade ou de fraquezas e defeitos, de falhas ou acertos, mas saber que podemos contar com Ele, e através do manual, que é a sua palavra, a Bíblia, Ele pode nos curar, Ele pode tirar esse peso, esse fardo, essa angústia, essa tristeza, pensamentos que não vêm de Deus. Então, eu, assim, se eu posso dizer que dentro desses 6 meses, diante de tudo que eu já disse, de tantas coisas que me impressionaram também, foi essa. Saber que você não precisa demonstrar para as pessoas com uma certa, entre aspas, aparência que está bem, mas viver o sentido daquilo que você está passando e começando a pensar de forma diferente. Não, eu posso sim todas as coisas, porque Deus vai me fortalecer na hora que eu estiver bem e na hora que eu não estiver bem, porque Ele vai me curar, porque Ele vai me abençoar e porque eu estou buscando esse recurso, essa ajuda, e nada dura para sempre. Então, ali Deus começa a agir de uma forma sobrenatural na nossa entrega. Então, isso é muito bom, é muito proveitoso, é uma satisfação, é algo prazeroso quando você consegue a começar a entender isso e a vencer a nós mesmos, porque os maiores monstros estão dentro de nós mesmos, na nossa mente, no nosso coração. Às vezes pensamos, julgamos, pré-julgamos e temos preconceitos contra nós mesmos ou de outras pessoas, sem às vezes até conhecê-las. E se nem ao menos sabemos os problemas que elas estão enfrentando. E até nisso nós temos que começar a entender melhor como devemos nos comportar e para mudar a nossa mente, porque isso vai trazer um benefício, uma autoajuda para nós mesmos, não ficarmos nos ferindo, nos debatendo, nos atribulando, ficando contristados conosco ou com as nossas atitudes, né, por alguma coisa que ocorreu ou que foi uma falha, um deslize ou coisas do passado. Mas
sempre nos lembrando que para tudo Deus tem uma resposta e uma palavra de esperança para o nosso coração através da Bíblia, através dos conselhos e daquele que ele preparou e deixou sobre a terra também, com sabedoria divina, e que são especialistas para nos ajudar, né, naquilo que muitas das vezes é a doença da mente, da alma, coração, deixando todos os pensamentos negativos e sentimentos de lado que não provém de Deus e, como a Bíblia mesmo fala, eis que tudo se fez novo, pedindo a Deus forças para lhe fazer tudo novo na nossa vida. E esse é o meu testemunho que eu aqui, né, quero deixar e eu autorizo a que vocês possam divulgar esse material, possam divulgar esse vídeo, porque muitas das vezes nós não sabemos como encontrar a solução ou as respostas para os nossos problemas, nossas dúvidas, anseios, necessidades. E aí é que vale a pena, sim, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser feliz, vale a pena lutar pela família, pelo seu bem-estar, vale a pena você buscar ter uma mente sã, um coração puro, deixando tudo de lado para trás. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, o que você pensava ou o que você achava de você mesmo, que não ia conseguir, ou talvez, às vezes tanto pessimismo, quando que na verdade Deus está falando, olha, não pare, busque, você é capaz, se entregue, não faça dessa forma, busque por outra maneira. E assim, olha, os manuais em casa, tinha dias que eu já não estava nem mais sentindo falta dos medicamentos, que eu ainda uso, né? Não parei ainda enquanto o médico não autorizar ou orientar para desmamar. E uma das coisas que muito me chamou a atenção na terapia foi com o nosso coração, esperando só um momento para ele disparar. Então, isso para mim foi muito importante, porque aí a gente procura a realmente tratar a causa raiz do problema, não fazer de forma paliativa, não continuar vivendo ali aquele momento de ansiedade, de pânico, de preocupação, de depressão e se entupindo de remédios, mas quando na verdade a gente precisa cuidar, né, da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. E isso me chamou muito a atenção, porque eu nunca tinha pensado nisso. E às vezes a gente acha que